Oi, gente! Vamos fazer a correção das atividades que tratam da revisão da Química do primeiro ano. Aqui, primeira atividade, exercício 1. Observe a tabela periódica e responda. A. Qual o nome do elemento que o símbolo é P? Então, vamos para a tabela, procuramos pelo símbolo P. Aqui, P é o elemento fósforo. Então, qual que é o nome do elemento? Fósforo. B. Qual a massa do oxigênio? Então, vamos procurar oxigênio na tabela. Está aqui, símbolo O. A massa é o que está embaixo. Caso a gente se esqueça, tem aqui na legenda. O que está abaixo é o peso atômico ou massa atômica relativa. Ou também o número de massa. 16 ou 15,999. Vamos arredondar para 16. C. Qual o número atômico do lítio? Então, nós temos que procurar o lítio aqui na tabela. Lítio está aqui, símbolo Li, e se a gente esquecer qual que é o número atômico, tem aqui na legenda também, que por acaso é o próprio lítio. Número atômico 3. Então, número atômico do lítio, 3. Quantos elétrons tem o elemento de símbolo N? Procuramos N na tabela. Está aqui, N é o nitrogênio. E o que pede? Pede quantos elétrons tem. Então, a gente tem o número atômico e o número de massa. A gente não tem exatamente quantos elétrons. Mas a gente tem que lembrar que quando o elemento está neutro, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. E que o número atômico nos diz quantos prótons tem esse elemento. Então, 7, que é o número atômico, também é o número de prótons, e nesse caso também o número de elétrons. Então, quantos elétrons tem o nitrogênio? 7. Quantos nêutrons tem o flúor? Vamos aqui então procurar o flúor. Está aqui. E de novo, aqui a gente não tem claramente qual que é o número de nêutrons. Nós temos o número atômico, 9, e o número de massa, 19. Então, nós vamos ter que lembrar daquela formulazinha que diz que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Nós temos que o número de massa é 19 e que o número atômico é 9, mais N. 9 passa para cá subtraindo, né? 19 menos 9 igual N. E temos então que N, o número de nêutrons, é 10. Então, quantos nêutrons tem o flúor? 10. Vou botar aqui também, 10. Em que família está o elemento de símbolo Na? Quem que é Na? Vamos procurar aqui. Na, sódio. Em que família que ele está? Família é a coluna. E o nome da coluna está aqui em cima. 1. Família 1. Então, a resposta é 1. Família 1. Cite um elemento da família 13. Então, procuramos aqui a família 13. Está aqui em cima. E nós podemos citar qualquer um desses aqui. Boro, alumínio, galho, índio, talho ou niônio. Vamos pelo mais simples, né? Boro. Então, aqui, um elemento da família 13, o boro. E aqui pede, cite outro elemento do mesmo período do boro. Vamos voltar lá para o boro. Está aqui o boro. Período é a linha horizontal. Aqui está o período do boro. Junto dele, então, tem carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, lítio e berílio. Então, vamos citar
o carbono, por exemplo. Mas poderia ser qualquer um desses aqui. Carbono. Vocês também poderiam ter colocado só o símbolo, só colocado C. Agora, marque V para verdadeiro e F para falso. O átomo de oxigênio, ao receber 2 elétrons, torna-se um cátion. Então, o átomo, quando ele recebe elétrons, ele se torna um íon negativo. Negativo porque ele recebeu mais cargas negativas. E o íon negativo, na verdade, se chama ânion. Então, essa aqui está falsa. Vamos marcar falso para essa primeira alternativa aqui. O átomo de oxigênio, ao receber 2 elétrons, torna-se um ânion. Essa é ao contrário da outra. E tá certo, então. Porque quando ele recebe elétrons, ele vai se tornar um íon negativo, e esse íon negativo se chama ânion. Então, verdadeiro. O átomo de potássio, ao perder elétrons, torna-se um cátion. Então, o átomo, quando ele perde cargas negativas, ele vai ficar com um saldo positivo de carga, né? Vai se tornar um íon positivo, e o íon positivo se chama, sim, cátion. Então, essa é verdadeira. O átomo de potássio, ao perder elétron, torna-se um ânion. Então, essa é o contrário da outra, né? Na verdade, quando ele perde elétrons, ele se torna um cátion. Então, essa aqui está falsa. E um cátion é a mesma coisa que um íon negativo. Não, um cátion é a mesma coisa que um íon positivo. Ou então, um íon negativo é a mesma coisa que um ânion. Então, essa aqui também é falsa. Exercício 3. Faça a distribuição eletrônica do argônio, que tem número atômico igual a 18. Aqui nós temos a cola de qual que é o número máximo de elétrons tem em cada uma da camada eletrônica. Na K são 2, L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Então, o argônio ele tem 18 elétrons. Vamos colocar aqui na primeira camada, camada K, vamos colocar 2 elétrons. Ainda nos restam 16 elétrons para colocar nas camadas. Segunda camada, o máximo é 8, podemos botar 8. 2 mais 8, 10. Ainda nos restam 8 elétrons. Nós vamos colocar aqui na camada M. Então, 2 mais 8, 10, mais 8, 18. Completamos a distribuição eletrônica do argônio, que só tem 18 elétrons. Essas camadas aqui não vão ser preenchidas porque não tem elétrons para preencher. 4. Diga se essas substâncias são formadas por ligações iônicas, covalentes ou metálicas. Então, primeiro aqui, a molécula de bromo, formada então por 2 átomos de bromo. O bromo, ele é um não metal. Então, um não metal com um não metal vai formar uma ligação covalente. KCl, cloreto de potássio. O potássio, ele é um metal e o cloro é um não metal. Juntos, eles vão formar uma ligação iônica. Lembrando que na ligação iônica, um dos átomos vai doar um elétron, um ou mais, enquanto o outro vai receber esse ou esses elétrons. E na covalente é o compartilhamento de um elétron ou de um par de elétrons ou mais. HF, o ácido fluorídrico, formado por hidrogênio e por flúor, flúor, que é um não metal, mais o hidrogênio, forma uma ligação covalente. Anel de ouro. O anel de ouro, ele é formado por uma liga metálica, onde a maioria é formado por ouro, mas tem também junto prata e cobre. Então, é uma ligação metálica.
o CO2, ou dióxido de carbono, formado por carbono e oxigênio, não metal e não metal, através de uma ligação covalente. E essa foi a primeira atividade. Agora, a segunda atividade, onde estávamos falando mais especificadamente das grandezas químicas. Vamos aqui para o exercício do cálculo de massa molecular, com os dados das massas atômicas aqui, para a gente não precisar voltar lá na tabela. Então, para calcular C12, H22, O11. A gente começa aqui, voltar aqui para carbono, 12 carbonos, que é o que tem aqui, né? Vezes 12, que é a massa atômica do carbono, fazendo 12 vezes 12, 144. Hidrogênio. São 22 hidrogênios, a gente está vendo aqui na fórmula, vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, nós vamos ter 22U. E o oxigênio, 11 oxigênios, vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Vamos fazer aqui 11 vezes 16, 176. Já vamos aproveitar depois e somar, né? Então, 176. Vamos somar esses três aqui. Vocês podem fazer na mão, claro. Fazer aqui na calculadora. 176 mais 144 mais 22. Nós temos 342. Opa. Aqui nós vamos ter igual a 342U. Aqui, vamos fazer este outro exemplo. Vamos começar com o ferro. Ferro, nós conseguimos ver aqui que a massa atômica é 56. Então, 56. Não coloquei vezes 1 porque só tem um ferro, mas podem colocar, né? 56U vezes 1. Oxigênio. Esse 3 que está aqui fora do parênteses, ele vai passar multiplicando o oxigênio e o hidrogênio. Então, o oxigênio, que a massa atômica é 16, a gente faz vezes 3. E o hidrogênio, que a massa é 1, vezes 3. Aqui, só para não fazer errado. 16 vezes 3, nós temos 48. Então, 48. Aqui, 1 vezes 3 não vou calcular. 3. Então, somando 48 com 56 com 3, nós temos 107. Temos aqui a massa molecular 107U. E aqui é um C e um O, um carbono e um oxigênio. Primeiro, carbono, 12. Só tem um. Oxigênio, 16. Também só tem um. Nitrogênio. Olhando aqui nos dados, então, 14U. 14 vezes 2, que esse 2 que está aqui fora passa multiplicando. Então, vezes 2, 28. E o hidrogênio, 1 vezes 4, porque o 2 que está fora multiplica esse 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Então, 1 vezes 4, 4. Somando tudo, então, 12 mais 16 mais 28 mais 4,
nós temos 60. E vamos ter a resposta final, tá? Igual a 60U. E agora, descendo aqui, para esse último exercício, considere um pote contendo 160 gramas de soda cáustica, nome científico hidróxido de sódio, fórmula NaOH. Determine a. O número de mol de moléculas de soda cáustica. Então, primeiro, vamos calcular qual que é a massa molecular dessa soda cáustica, né? O hidróxido de sódio, com os dados que nós temos aqui. Então, Na23 mais O16 mais H1, nós temos 40. Então, vamos anotar aqui a massa molecular 40U. Vamos lá. A. Número de mol de moléculas de soda cáustica. Nós sabemos que 1 mol da soda cáustica tem 40 gramas. Nós acabamos de calcular. E nós queremos saber quanto que tem nesse pote de 160 gramas. Então, nós vamos fazer uma regra de 3, onde 1 mol está para 40 gramas e X está para 160 gramas. Então, a gente diz que X é 1 vezes 160 dividido por 40. E aqui nós vamos ter 4 mols de NaOH nesse pote de 160 gramas. Agora vamos para a alternativa B. O número de moléculas de soda cáustica dentro, né, desse pote de 160 gramas. Então, nós sabemos que 1 mol de hidróxido de sódio tem 6 vezes 10 na 23 moléculas de hidróxido de sódio. E acabamos de calcular que nesse pote aqui, nós temos... Essa não está muito boa, gente, mas faça melhor. 4 mols de hidróxido de sódio. Então, se em 1 mol tem 6 vezes 10 na 23, 4 mols de hidróxido de sódio tem quantas moléculas? Que é o que a gente quer saber, né? Então, fazendo uma regra de 3, 4 vezes 6 vezes 10 na 23 dividido por 1, nós vamos ter 24 vezes 10 na 23 moléculas de hidróxido de sódio nesse pote. A gente também pode, em vez de 24, bota uma vírgula aqui e mais um zero para cá, né? Tendo então 2,4 vezes 10 na 24 moléculas de hidróxido de sódio. E a C, número de átomos de oxigênio. C. Então, se em uma molécula de hidróxido de sódio, nós temos 6 vezes 10 na 23. Ah, escrevi tudo errado, né, gente? Vamos apagar aqui. A gente se confunde às vezes, tá? É só pensar melhor. O que ele pediu aqui? Ele pediu o número de átomos de oxigênio. Vamos continuar. Uma molécula de hidróxido de sódio tem só um átomo de oxigênio.
um átomo de oxigênio. Nós temos, então, que 2,4 vezes 10 na 24 moléculas de hidróxido de sódio naquele pote vão ter quantos átomos de oxigênio? Então, 2,4 vezes 10 na 24 vezes 1 dividido por 1 é o mesmo valor. 2,4 vezes 10 na 24 átomos de oxigênio. É isso então, gente. Vocês viram que algumas pequenas confusões podem acontecer, mas voltem para o exercício, leiam o que se pede e façam com calma, façam quantas vezes precisar. Então é isso, gente. Até mais.